de Jesus. Pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados. E agora, Senhor, que vamos abrir Tua palavra e lê-la e estudá-la. Que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento para desfrutar dela, Senhor. E nos regozijarmos e nos alegrarmos no Senhor, na beleza da Tua santidade. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos estudado sobre a eclesiologia, né? E nós entramos na questão do culto. Né? O culto faz parte do estudo da igreja, porque a igreja, sem um culto, deixa de ser igreja. Não é? Então, o culto é a ferramenta principal, primordial, é o carro, é a locomotiva da igreja. Né? Sem um culto, ela deixa de ser igreja. Ela passa a ser uma associação, ela passa a ser uma entidade de filantropia, não é? Ou um grupo de reunião de pessoas, de amigos, né? Com os interesses comuns. Mas o culto é que faz a diferença. Ela é igreja por causa do culto, né? Por causa do culto a Deus. Né? E esse culto a Deus, né, não é prestado de qualquer forma. Né? Isso também é interessante a gente observar isso. Deus, na sua palavra, vem trazendo a maneira, um modo que nós devemos cultuá-lo. Né? Isso também é muito interessante. Quem ordena o culto é ele. E por ele ordenar o culto, ele vai colocar as regras que como ele deve ser adorado. Né? Então, o culto não é uma iniciativa minha, não é uma invenção minha, não é motivado pelas minhas motivações e intenções. Não. O culto é a minha submissão ao que Deus deixou escrito e da maneira que ele quer ser adorado. Então, aí sim eu vou prestar um verdadeiro culto a Deus. Né? Eu vou me submeter ao modo que ele quer ser adorado. Porque se ele é o Criador, se ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, então ele também deve ser adorado conforme ele prescreveu em sua palavra. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Quando nós vamos à igreja, não é? nós estamos indo à igreja chamados pelo Senhor para prestar o nosso culto a ele conforme, não é? Os requisitos que ele deixou que assim fosse. Haja vista essa mesma regra no Velho Testamento. Quando o povo, né, ia ao templo, é interessante que eles ficavam no átrio. Eles não entravam no santo nem no santo dos santos. Isso aí era uma prerrogativa dos sacerdotes. Mas ao chegar para oferecer os seus sacrifícios, né, teriam que seguir regras, teriam que seguir o modo correto de fazer isso, a partir dos próprios animais. Então havia o local para isso, o local para o sacrifício, o local para derramar o sangue, o local para colher o sangue, como aspergir o sangue, não é? Como separar, não é? As entranhas da gordura da carne. Então havia todo um ritual, não é? Feito pelos levitas, não é? Feito pelos levitas sobre a orientação dos sacerdotes, que era quem entrava no Santos dos Santos levando, não é? Entravam uma vez por ano, mas no Santos eles entravam levando a necessidade do povo para Deus, né? Então haviam regras, haviam rituais para que o culto fosse agradável a Deus. E haja vista, Deus também repreendeu o povo muitas vezes, né, no Velho Testamento pelo modo banal, né, do povo cultuar a Deus. De qualquer jeito, de qualquer forma, Deus não aceitava. Deus não aceitava esse culto. Não é? Então, no Novo Testamento, esse princípio da adoração, esse princípio do culto, não cai, não se perde, permanece. Então, é isso que nós estamos tratando aqui hoje, né? Os requisitos, não é, para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, conforme a prescrição da sua palavra. Não é? Tanto que esses requisitos são muito são pessoais. Não é? Eles estão em mim. Não é? Eu devo cuidar para seguir esses requisitos. E quando eu me reúno com o corpo de Cristo, né, todos com a mesma motivação, com o mesmo objetivo, vão cultuar a Deus, não é, da forma correta. Então, o nosso texto base é Romanos 12, né, capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo aqui está tratando justamente dessa estrutura no culto. E ele vai pontuar aqui, no culto aqui, a racionalidade. Veja só,
Paulo não está tratando aqui da filosofia racionalista, né? O racionalismo, ele põe de lado a teologia e vai valorizar a razão humana, sobre todos os aspectos, do certo e do errado. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele fala aqui racional é o nosso culto. Como é que ele deve ser? Eu devo entender quem é Deus, o que ele fez por mim e quem sou eu nesse processo. Com esse entendimento, nós vamos nos prostrar diante de Deus racionalmente e adorá-lo da forma correta. Olha o que é que ele diz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, Deus é um Deus misericordioso. Que apresenteis o vosso culto, o vosso corpo, por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpo aqui é a unidade do homem, não é? É a nossa pessoa, não é? É um sacrifício vivo, olha só. Então, o primeiro ponto do culto é que é um sacrifício meu, mas um sacrifício vivo. Eu estou, né, oferecendo a Deus, não a minha vida, a minha adoração e o meu culto. Por que um sacrifício? Irmão, porque é uma luta muito grande estar diante de Deus. Não é? Nós sabemos disso, não é? Dos ataques, não é? Que nos assediam para desviar a nossa intenção, para desviar a nossa motivação de cultuarmos a Deus. Tudo é motivo em nosso meio para tirarmos, não é, do foco dessa adoração. Então, é um sacrifício. Eu tenho que sacrificar a minha vontade, as minhas emoções, as minhas motivações, colocá-las embaixo, né, da vontade de Deus. Isso é um sacrifício para mim e para você. Ele vai mais além aqui. É um sacrifício vivo e santo. Por que é santo? Porque Deus nos santificou e Ele é santo. Por esse princípio, né, é um sacrifício também, além de vivo, santo. Porque os mortos não cultuam mais a Deus. Os mortos que morreram em Cristo estão lá com Ele. A questão de Paulo aqui é no contexto aqui da terra, para a igreja lá em Roma. Então, é um sacrifício vivo, porque as pessoas estão vivas, não estão mortas, e ele é santo. Por que é santo? Porque Deus nos santificou para isso. Deus nos separou para isso. Lembra do povo quando estava no Egito? Que Moisés chegou para Faraó? Qual era o diálogo de Moisés com Faraó? Deixa meu povo ir para que me adorem, para que prestem culto para mim. Né? E agradável a Deus. Então, o culto tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A pergunta aqui, como é um culto agradável a Deus? Logicamente, é um culto segundo a sua vontade. Não é a minha vontade. Não sou eu quem vai ditar a forma, a maneira, as regras, o modo de cultuar a Deus. É Ele fazendo isso e eu me submetendo a isso, aí sim eu vou estar agradando a Deus, né? Que é o vosso culto racional. Então, veja só, Paulo diz, use a consciência, use a mente para pôr em prática o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A lógica, né? o raciocínio, não é um culto à toa. Não é? Eu não vou para a igreja para chegar lá e ficar com a minha mente vagando aqui e acolá. Não, eu estou indo para a igreja com o objetivo de estar na presença de Deus e receber de Deus, não é, as suas bênçãos e a sua graça. Esse é o culto racional, sabendo quem Ele é e sabendo que eu sou um necessitado, servo do Senhor, sabendo que Ele é misericordioso. Isso me alegra aí a sua presença. Né? Então, nós temos vistos, né, que há pelo menos, segundo o nosso estudo aqui, segundo a apostila do pastor Leandro Lima, 8 requisitos básicos para a nossa adoração, para o nosso culto a Deus. A santidade, a mediação de Cristo, preparo, comunhão, humildade, espiritualidade, formosura e regozijo. Então, isso são os princípios assim básicos quando nós prestamos culto a Deus. Não é? Nós já vimos em nosso estudo a santidade, a mediação de Cristo, o preparo, a comunhão e a humildade. Hoje nós vamos ver a espiritualidade, a formosura e o regozijo. Se der tempo, senão a gente para aqui e conclui na próxima aula. Né? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é a necessidade da espiritualidade.
Né? Um culto sem espiritualidade deixa de ser culto. Deixa de ser culto. Né? O culto tem que ser espiritual. Não existe culto material. Aqui é o oposto da espiritualidade, é a materialidade. Então, todo culto prestado a Deus, ele tem como base ser um culto espiritual, que tem a ver com a nossa espiritualidade na adoração a Ele. É interessante, né, lá em João, capítulo 4, quando Cristo se encontra com a mulher samaritana, né, ele pontua de forma muito clara, né, esse requisito básico, nós já vimos isso aqui, não é, do culto a Deus. Não é? Ele diz assim, ele diz à mulher, ele diz à mulher o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, aqui está a fundamentação principal do culto a Deus: espiritualidade e verdade. Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Por isso que o culto é espiritual. Deus é espírito e a nossa adoração ela é espiritual, né? Porque Cristo colocou em nós, quando nos chamou, quando nos converteu, quando nos elegeu, nos justificou, ele colocou em nós o seu Espírito Santo. Por isso que a nossa adoração, né, ela é espiritual. Sem a ação do Espírito Santo em nosso coração, não há culto. Não há um culto espiritual e não há um culto em verdade. Então, quando Cristo se encontra com a mulher samaritana, né, o seu objetivo é chamá-la para esse tipo de adoração. Ele foi em busca dela para transformá-la numa adoradora em espírito e em verdade. E a gente vê durante a história que isso acontece. Né? Então, a espiritualidade é um ponto basilar da nossa adoração. Por quê? Porque Deus é espírito. E nós devemos o adorar em espírito e em verdade. Né? E o que é essa verdade aqui na adoração? A verdade, ela se impõe, né, no conhecimento de Deus. Né? Então, eu só sei que Deus é espírito se eu conheço a Deus através da sua escritura, da forma que ele se revela. Então, da forma que ele se revela, né, ele se coloca como Senhor, Criador, mantenedor, provedor de toda a criação. Mas Deus não tem forma, Deus não tem perfil, né? Ele é espírito, né? E assim se revela a cada um de nós, né? Logicamente, com a vinda de Cristo, não é? Essa espiritualidade de Deus foi materializada em Cristo. Então, quando Tomé diz a Jesus, mostra-nos o Pai, não é? Tomé quer saber quem é, quer ver o Pai. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, aquilo que era espiritual, né? Jesus traz para si essa imagem de Deus, mas ela não deixa de ser espiritual ainda. Não é? Não deixa de ser. Né? Então, se nós queremos olhar para Deus, né, nós devemos olhar para Cristo. Né? Ali está a materialização, né, de Deus em Cristo, mas isso ele não perde a dimensão de continuar sendo um ser espiritual. Então nós temos aqui alguns textos, não é, que vão pontuar o nosso primeiro tema de hoje, que é a necessidade de espiritualidade no culto a Deus. Olha como é interessante. João capítulo 3 é outro tema assim, central nesse contexto aqui. Quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus Cristo. Né? O que é que Jesus faz com Nicodemos? Olha, Nicodemos, para você entender o reino de Deus e entrar no reino de Deus, você tem que nascer do Espírito. Importa você nascer de novo, do Espírito e da água, da ação do Espírito Santo e do batismo, senão você não vai entender e não vai entrar. Sem entender e sem entrar no reino de Deus, você não pode cultuar, você não pode adorá-lo. Então, há uma necessidade premente, né, que esse culto seja espiritual, a partir do novo nascimento. Sem o novo nascimento, não há qualquer possibilidade de Deus
aceitar o culto. Não há, irmãos. Porque ele foge completamente, né, dos seus requisitos. Né? Então, Jesus diz a Nicodemos, né? Nicodemos diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você não pode ver a Deus. Você não vai entender isso aqui. Jesus estava na frente dele. Ele não conseguia ver a Deus ali. Ele tinha que nascer de novo. Depois ele diz assim, mais uma vez: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode pertencer a ele para adorá-lo, para cultuá-lo, não é? E por fim, ele vai trazer a conclusão do discurso com Nicodemos da seguinte forma, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, isso aqui é importantíssimo. Sem essa condição, não há espiritualidade. Não há culto a Deus espiritual. Esse aqui é a nossa primeira, o nosso primeiro ponto. O segundo texto que nós vamos ver aqui, né, se encontra lá no livro de Efésios. Né? O livro de Efésios ele é riquíssimo com relação à adoração a Deus. Efésios 1,13. Né? Olha o que diz o texto. Em quem, isso aqui Paulo vem discussando, né, a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa eleição para os Efésios. Paulo vem trazendo a consciência dessa igreja, né, o local onde eles se encontram agora. O que é que eles são agora? O que foi que houve para eles serem o que eles são? Né? Então, Paulo vem pontuando isso aqui, né, na igreja de Efésios, falando das bênçãos de Deus em Cristo, não é? Na redenção da igreja, na redenção dos seus servos. Então, ele chega e diz assim no verso 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, olha só, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verdade e Espírito. Você está vendo aqui, né, a combinação, a comunhão, né, que ele falou para a mulher samaritana, aqui também em Efésios, né? Nós somos o quê? Alcançados pela verdade por meio do evangelho da salvação e fomos selados no Espírito Santo de Deus. Para que nossa adoração seja uma adoração conforme a vontade de Deus. O livro de Gálatas, né, no capítulo 5 também, né, é outro texto aqui que nós vamos ver aqui, no capítulo 5, verso 24, não é? Ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha só aqui, a verdade do Evangelho entrando, crucificando a nossa carne, né? Libertando do pecado, e a vida espiritual. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse andar no Espírito aqui é um andar que aponta para uma adoração constante a Deus em Espírito e em verdade. Jesus disse: Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Cultuar a Deus de forma rotineira, apenas porque se tornou um costume, não é adoração de maneira alguma. Antes, é uma abominação dentro do Senhor. Por ser espiritual, a adoração glorifica grandemente a Deus, porque realmente reconhece quem Ele é. Então, isso aqui é o autor escrevendo aqui na sua apostila, o pastor Leandro Lima. O que é que ele diz aqui? Né? Tendo essa verdade já em mente e no coração, que a própria palavra de Deus revela para nós, com relação à espiritualidade para cultuar a Deus, ele diz que cultuar a Deus de forma rotineira, apenas porque se tornou um costume, todo domingo eu vou para a igreja, então tornou-se uma rotina, um costume. Não é adoração, irmãos. Não é adoração, de maneira alguma. Antes, é uma abominação diante do Senhor, e é verdade. Por quê? Porque nós não estamos cultuando com sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e o que é o nosso culto racional. Nós não estamos pensando, né, o que é o culto a Deus. Privilégio de pouquíssimas pessoas dentro da dimensão
de toda a história da humanidade, os que estão vivos, os que já morreram na história. Então, pensa aí em bilhões e bilhões de pessoas. Hoje nós temos no mundo aproximadamente 3 bilhões, eu acho, de habitantes, ou 5. Bilhões, Então, isso hoje. Então, soma isso desde o início até hoje, a quantidade de gente aí. E a adoração a Deus em espírito, na verdade, foram para pouquíssimas pessoas, e ainda hoje é assim, tendo a estatística global da humanidade desde a sua origem. Então, para mim, para você, irmãos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. De estarmos diante de Deus, como nós estamos agora, o adorando em espírito e em verdade, tendo a dimensão do que Ele é, a dimensão do que Ele fez para que nós estivéssemos aqui, para que sua igreja estivesse aqui, o adorando, o adorando. Então, por isso que não pode ser uma coisa rotineira, não pode cair na religiosidade, não pode entrar na mesmice. Quando nós vamos à igreja, nós temos que ir com o espírito renovado, alegre, com regozijo, com gratidão, com adoração, entendendo o que Deus fez na história, fez em nossa vida e continua fazendo até que Cristo volte e traga a redenção completa para a história da humanidade e para toda a criação e a igreja, não é? Por ser espiritual, a adoração glorifica grandemente a Deus porque realmente reconhece quem Ele é. Olha só. Aqui está o fundamento principal da espiritualidade na adoração. Reconhecer quem Deus é. Por isso que eu adoro. Porque eu sei quem Ele é. E como eu chego a esse conhecimento? Através da verdade exposta na sua palavra. Espiritualidade e verdade. Espírito e verdade. Como ele falou para a mulher samaritana que estava assim, atordoada. É lá ou cá? Eu não sei. É lá em Jerusalém ou aqui no monte? Aqui em Samaria. Né? Que havia também lá um monte com templo, uma adoração lá. Aonde é, afinal? Ele diz, nem lá, nem cá. Porque se adora a Deus em espírito e em verdade. Independe de lugar. Independe da construção. É interessante que no ano 70 da primeira era, do primeiro século, o Templo de Jerusalém foi completamente destruído e está destruído até hoje. Por quê? Porque houve um endeusamento do templo. Houve um endeusamento do local. Era um amuleto para Israel, para Jerusalém. O templo tomou o lugar de Deus e deixou de ser uma adoração em espírito e em verdade para ser uma adoração ritualística. É tanto que Cristo vai visitar o templo e diz: isso aqui é a casa de adoração, e chega lá, tem um verdadeiro comércio dentro de coisas, né, para o sacrifício. Né? Havia um câmbio, havia até uma moeda específica ali para poder se comprar os animais para o sacrifício. E os animais eram de todo tipo. E ele expulsa do templo os cambistas, já anunciando ali o juízo de Deus sobre aquele local. Se, se faziam do templo, né? Tinham seus recursos ali, né? E depois, por fim, ele destrói o templo. Por quê? Porque não é necessário, não é mais importante isso, porque o importante é a adoração em espírito e em verdade. O Espírito Santo, irmãos, capacita a igreja a adorar de uma forma espontânea. Veja só. O que é que o autor está dizendo aqui? O que é que as escrituras estão dizendo a respeito disso? Não é? Que a adoração ela é motivada pelo Espírito Santo que habita em nós. Sem esse Espírito Santo, nós não podemos adorar a Deus, irmãos. Não tem como adorarmos a Deus. Não tem como. Porque a linguagem é traduzida pelo Espírito Santo e levada para Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos, que nem orar nós sabemos direito. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele transforma a nossa oração e leva para Deus. Ele transforma a nossa adoração e leva para Deus. Por quê? Porque é o Espírito quem capacita a igreja. Capacita a igreja. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 12, 1. É o vosso culto racional, o vosso culto com capacidade de entendimento, por meio da sua palavra. O Espírito Santo nos ajuda nessa função. E a Bíblia diz,
Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse texto aqui é muito mal interpretado, não é? Por causa da palavra liberdade aqui, mas aqui é a liberdade para o culto a Deus. Não mais pelos rituais do cerimonialismo, como havia no Velho Testamento. Não mais pela pompa, né, que havia, pela mediação de um sacerdote, não poder estar na presença de Deus e ficar no átrio. Não é? Tudo isso é tirado, não é? Tirado de cena na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, não é? Isso foi na sexta-feira passada, né? A morte de Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo, expondo, né? Deus se expondo para os seus adoradores, para os seus cultuadores. Então, todo esse ritualismo para a adoração a Deus foi o que? Tirado. E agora há liberdade, regrada pela Escritura, para a adoração a Deus. É dessa maneira que a palavra liberdade aqui, nesse contexto aqui de 2 Coríntios 3,17, está nos colocando aqui, está lá em Gálatas, né? Está lá em Gálatas, né? Então, 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito, aí a liberdade. É nesse contexto aqui. Mas se a adoração é em espírito, também é em verdade. Ou seja, o princípio regulador do culto é nada menos que a verdade. Então, nós estamos dentro dessa liberdade aqui. Quem regula o culto é a verdade de Deus. E nós temos a liberdade de entrar em sua presença, regulados pela sua palavra, regulados pela sua verdade. Significa que a adoração deve estar em ordem com o que o próprio Deus tem escrito em sua palavra. Olha só, né? A gente acha que a espiritualidade é aquela bagunça no culto, né? Aquela coisa que geralmente algumas igrejas em nosso contexto, né, seguem a liberdade do espírito, eles entendem dessa forma, né? Infelizmente. Então você pode fazer tudo dentro do culto, você pode cantar, você pode pular, você pode dançar, você pode, todo mundo pode falar em línguas ao mesmo tempo, não é? O pregador, não é? Ele não estuda o texto, chega de repente ali, Deus me falou assim. Então não existe nenhuma norma que regule esse culto aí. Não é isso que Paulo fala em Romanos 12:1. Não é isso. Não é isso que Deus fala em sua palavra. O culto é um culto ordeiro, com reverência, com ordem. Paulo repreende os coríntios por causa disso. O culto lá era uma bagunça. Era uma bagunça. Paulo diz, não é assim. Vocês não são espirituais. Vocês têm muitos dons. Isso eu reconheço. Mas a maneira que vocês escutam, estão cultuando a Deus aqui, negam negam a espiritualidade de vocês, porque é uma bagunça. Até na ceia é uma bagunça. E é preciso colocar isso em ordem. Porque vocês são a igreja do Senhor. Olha só que coisa interessante. Paulo não deixa de amar essa igreja e Paulo não deixa de reconhecer essa igreja como igreja do Senhor, mesmo toda essa bagunça. Não deixa. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são a igreja de Cristo. O que vocês precisam é que a doutrina regrem, apumem vocês no culto em espírito e em verdade. É muito interessante isso aqui. Isso tem a ver comigo e com você. Não é? Então, o culto a Deus, irmãos, ele deve ser um culto com ordem e reverência. Não tem como. Filipenses 2:12. O texto diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver vossa salvação com temor e tremor. Ordem e decência. Desenvolvam o culto, a adoração com temor e tremor. Desenvolvam sua salvação, que esse desenvolver é um desenvolver em culto e adoração, porque o culto não é simplesmente uma hora do dia do domingo, não. O culto é a nossa vida inteira. Tudo que fazemos. Então, desenvolvam, não é? A vossa salvação com temor e temor, com reverência. Ainda voltando aqui para Romanos 12:1 e 2, não é? Ele vai falar a mesma coisa no mesmo tom, não é? Da racionalidade,
ele roga a Deus, pelas misericórdias de Deus, que os irmãos se apresentem a Deus para o culto, vivos, não mortos, santos, separados para isso. Agradável, agradável, com alegria, com regozijo no coração, né? E usando o raciocínio do nosso culto a Deus. E vai mais além. Não se conforme com esse século para poder cultuar a Deus. Você não tem que fazer isso. Você não tem que conformar o seu culto a esse século. Isso não é culto a Deus. Mas transformai-vos. Como? Pelo modo, a maneira que você cultua. Pela renovação da vossa mente. Olha o culto racional aqui. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus no culto. Isso é um culto com espiritualidade. Irmãos, há ensinos aqui tremendos, né? Para a nossa vida aqui, para a nossa adoração a Deus. Né? E nós nos alegramos com isso. Porque nós temos uma igreja que ela é ordeira, que ela é sensata, ela é temente a Deus, não é? E eu entendo que o nosso culto ali, né? A nossa liturgia, né? Ela está justamente dentro desses requisitos básicos para a nossa adoração. Isso me alegra, isso me dá liberdade, né, de cultuar a Deus, né? Isso me enche o coração de alegria, né? Porque não há nenhuma bagunça ali, não há nenhuma irreverência, né? Mas existe uma adoração reverente em espírito e em verdade a Deus Senhor. E isso me traz alegria ao coração, isso me deixa na liberdade ali, né, de cultuar a Deus da forma, né, que Ele exige que nós o cultuemos. Assim, um outro requisito básico aqui, né, o sétimo, seria a necessidade de formosura. Não é? O que é que o autor, o que é que as escrituras dizem a respeito dessa necessidade de uma adoração em formosura ao Senhor? Não é? Tem a ver com a preocupação com a qualidade da nossa adoração. A formosura tem a ver com a qualidade da nossa adoração. É interessante, não é? No Salmo 29:2, diz assim: a Escritura ordena, né, ao povo de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. É isso que essa formosura aqui está exigindo, que nós adoremos a Deus na beleza da sua santidade, na formosura do seu ser. Então, a nossa adoração, ela deve estar atenta à formosura do ser de Deus. Não é? E ele é belo mesmo, irmãos. Ele é formoso. Não é? As escrituras estão cheias, não é, dessa característica de Deus. Cheias. Não é? O Salmo 19, não é assim espetacular nessa questão da formosura de Deus. Como é que nós observamos a formosura de Deus? Nós temos duas maneiras básicas para observar a sua formosura. Primeiro, na criação. Não é? A criação, ela revela essa beleza, essa formosura do caráter de Deus, porque tudo que ele criou é belo, é perfeito, é bonito, é equilibrado, é caprichoso, não é? É minuciosamente detalhado, não é, na sua criação. Não é? Então, isso mostra a sua formosura. E se nós não observarmos isso, nós não vamos entender o quanto Deus ele é formoso em seu ser, em seu caráter. Não é? É muito fácil a gente entender um Deus, o Deus do juízo. É muito fácil isso. Não é? Aquele Deus justo ali, juiz, tal, tal, tal. Mas quando a gente parte para... Me fale sobre como é que você observa a formosura de Deus. A gente vai ver que alguns vão titubear em responder essa pergunta. Como é que Deus se revela a você? Essa seria a pergunta mais correta. De que modo você consegue perceber, não é, como Deus se revela a você? Então, muitos vão dizer, vão falar muitas coisas, mas menos a formosura de Deus. Ele se revela a mim como um Deus formoso, um Deus glorioso, não é? Um Deus
cheio de graça, de beleza, de exuberância, né, em seu caráter. A gente, a gente às vezes não caminha por esse tipo de pensamento. E essa formosura, né, é uma exigência aqui, não é? Isso tem vários salmos falando sobre isso, né? Vários salmos, né? O Salmo 29:2, né? O salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor, a sua formosura. Né? Irmãos, eu sei que tem uma característica de Deus que vai nos ajudar profundamente a entender a sua formosura. Olha para a sua graça. A sua graça e a sua misericórdia. Elas revelam a plenitude da sua formosura, derramada sobre a humanidade, derramada sobre a sua igreja. É formosura, irmãos. E nós temos que, então, quando eu entro ali, quando eu vou para o culto ali com irmãos, estou junto ali com a igreja, com a assembleia, né? O que deve tomar o meu coração é o entendimento de que Deus, ele é formoso. Não é um Deus ali, não é um Deus ali rígido, carrancudo, com a espada na mão, né, pronto para agir, para fazer sua justiça e tal, tal, tal. Essa não é a caricatura de Deus na Escritura. Ele não se apresenta assim. Não é? Ele tem fases da história que ele vai usar da sua justiça. Mas mesmo usando a sua justiça, o seu coração é misericordioso e é cheio de graça. Por causa da sua formosura. Não tem como ser um Deus santo sem formosura. Não tem como ser um crente salvo no Senhor Jesus Cristo sem perceber a formosura de Deus e da ação de Deus na vida de cada um. É extremamente, né, importante isso, que nós contemplemos a formosura de Deus na adoração. Isso vai quebrantar o nosso coração, isso vai nos trazer, desculpa, uma alegria profunda. Ele é formoso para comigo. Olha só, irmãos. Essa formosura foi dividida conosco quando ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Tem formosura mais graciosa do que essa? Não é? O Salmo 96, verso 6 diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É um Deus, irmãos, é um Deus formoso. O céu, não é? Ele exala, não é? Ele é cheio da plenitude, não é? Da formosura, da sua glória, da sua majestade. Isso foi revelado a mim e a você e à igreja do Senhor, para que nós o adoremos com essa percepção. Ele é um Deus formoso. Ele é um Deus formoso. Isso é gracioso, irmãos. Quando a igreja entende a santidade de Deus, entende a obra divina de restauração ao ser humano decaído, está preparada para contemplar a formosura e adorá-lo em espírito e em verdade. Isso aconteceu comigo e com você. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, eu acho que essa formosura de Deus, ela vai adentrar, ela vai tomar o nosso coração e vai explodir, né, de gozo e de alegria. De gozo e de alegria, porque isso é um fato. Isso é um fato. Né? Quando nós adoramos a Deus, né, nosso coração explode, né, de alegria, de regozijo com o Senhor. E é justamente o último ponto aqui da adoração, o regozijo, a necessidade da alegria na adoração a Deus. Irmãos, vocês estão vendo que está tudo ligado lá, Romanos capítulo 12, verso 1, sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Tudo isso aqui tem a ver com a nossa lógica de pensar a respeito de Deus. Segundo a revelação da Escritura, o nosso culto não deve sair, em hipótese alguma,
dos requisitos da Escritura, da palavra de Deus. Porque se sai um pouquinho, deixa de ser culto e Deus não recebe. Ele é exigente nesse ponto aí. Ele é exigente. A gente sabe isso na história. Não é? A Adab e Abiú, né? A gente sabe disso, que foram mortos por uma adoração manchada pelo pecado, né? E tem várias passagens na Escritura, Deus rejeitando a adoração. Isso também tem em Isaías, rejeitando a adoração do seu povo por causa do povo manchado pelo pecado, sem qualquer reverência, sem qualquer entendimento de quem ele é, da sua formosura, da espiritualidade, né, da comunhão, não é? Todo um culto sem preparo algum, um culto sem a mediação. Muitas vezes os sacerdotes não estavam, né, agindo conforme, né, o seu chamado ministerial, estavam também em pecado com o Senhor, não havia santidade, e Deus rejeita esse culto. Ele vai ajuizar, porque ele não abre mão da sua formosura e da sua santidade, da espiritualidade, quando é adorado. Ele age com razão, chamando o seu povo ao conserto. Todo o juízo de Deus para o seu povo, na história, até hoje, é um juízo chamando o seu povo para a adoração conforme os seus requisitos, conforme a sua palavra. Deus age dessa forma, para trazer o seu povo de volta, para que eles adorem ao Senhor, conforme o Senhor deve ser adorado. E exige, né, há uma necessidade, né, nossa, de uma adoração alegre, com regozijo, porque nós cantamos os hinos. Né? Aquilo não lhe emociona? Emociona. Essa emoção é uma emoção verdadeira, irmãos, é uma emoção bonita, agradável. Deus não tira de nós os nossos sentimentos. Deus não arranca de nós as nossas emoções. Por isso nós choramos, nós rimos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, porque isso faz parte do nosso culto a Deus, da nossa relação com Ele. E a alegria aqui no culto é algo importantíssimo. Porque eu sei quem Deus é. Ele é formoso, ele é majestoso, ele compartilha isso, né, com a sua igreja. A alegria é uma das marcas verdadeiras da adoração. Isso é verdade, irmão. Você lembra, não é, quando Deus lhe converteu? Né, como é que você ficou? Como é que seu coração foi inundado pelo perdão de Deus? E a consequência disso foi uma alegria indizível, que nos enchia do coração, e nós éramos alegres com tudo, né, independente das circunstâncias. Nós vivenciamos isso com muita força, com muito teor, né, com muito vigor, essa alegria que enchia o nosso coração. Alegria da salvação. Esse regozijo, ele vem da alegria da salvação. Em Deus, de Deus. Deus, quando salva, ele lança, ele enche o coração do salvo de alegria. Por isso que há no céu, né, muita alegria, né, por um pecador que se arrepende do que por muitos justos. Né? O céu vibra com isso. Essa alegria é compartilhada conosco que fomos salvos. Então, a alegria, irmãos, é algo assim fundamental. Davi, a gente tem estudado aqui o Salmo 51, e há um fato aqui muito interessante a respeito desse contexto aqui. Né? Ele fala aqui no verso 12 do Salmo 51. Davi quer adorar a Deus. Davi quer de volta a sua comunhão com Deus. Davi quer de volta essa alegria que a salvação de Deus trouxe ao coração dele. Olha o que ele diz aqui no Salmo 51, verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Regozijo, alegria, irmãos. Olha só, da tua salvação. Então, a salvação vem e a reboque vem a alegria de Deus para inundar o nosso coração. Isso o nosso culto deve estar, irmãos, cheio, com o nosso coração cheio de alegria. Irmãos, é claro que pode haver cultos especiais de humilhação e confissão de pecados, principalmente em tempos de calamidades e guerras. Entretanto, mesmo nesses momentos, a igreja não pode deixar de demonstrar sua alegria no Senhor.
Nós estamos aqui nesse contexto hoje, né? Onde nós estamos aqui no tempo de calamidades, né? De oração, de jejum, né? De clamor, de intercessão, né? Por essa situação mundial. É verdade isso? É. Nós temos orado, eu creio que você tem orado ao Senhor todos os dias para que o Senhor intervenha, não é, com mais poder sobre a igreja e sobre a vida de todos os que habitam essa terra, livrando-nos da calamidade dessa epidemia que nós estamos vivendo. Nós temos visto aqui, irmãos, amigos, pessoas, pastores, partindo para a glória do Senhor, devido às consequências, às sequelas dessa pandemia, irmãos. Isso traz tristeza, porque é uma calamidade mesmo. E nós temos orado por isso, mas nem por isso nós devemos perder a alegria em nosso coração. A alegria em nosso coração, irmãos, não depende das nossas emoções. A alegria do nosso coração é a alegria de Deus, da tua salvação. Porque nós sabemos que todos os nossos entes queridos que morreram, que são crentes, não morreram para a morte, morreram para a vida. Lógico, nós nos chocamos com isso. Isso nos impacta, isso nos debilita, porque nós somos fracos e frágeis a respeito da realidade da morte. Mas nem assim, irmãos, nós devemos perder a alegria da salvação. Há várias passagens, no Novo Testamento e no Velho Testamento, a respeito dos homens que sofreram, a perseguição, e nesses contextos, esses homens se alegravam no Senhor. Nós temos exemplos claros aqui de Daniel, a vida de Daniel. Daniel sofreu uma perseguição ferrenha, até colocado foi numa cova cheia de leões famintos, e ali a sua alegria, a sua adoração persistiu ali a noite toda. Nós temos no Novo Testamento Paulo e Silas presos, e cantando louvores a Deus. Será que o nosso coração, irmãos, tem esta disposição? Tem essa motivação de, mesmo passando por duras provas, lutas, privações, provações, será que o nosso coração se alegra quando nós nos lembramos da alegria da salvação de Deus em nossa vida? É isso que o texto aqui está falando aqui. A alegria do cristão é independente das circunstâncias externas. É verdade isso. Você chora, chora. Deve chorar, deve. Sente dor, sente. Sente angústia, ansiedade, sente. Isso é um fato. A gente não pode se excluir desses sentimentos, em hipótese alguma. Não pode. Mas eles não podem dominar o nosso coração, trazendo desesperança, desespero e agonia. Não. Porque quando nós nos lembramos da salvação de Deus, a alegria vem ao nosso coração, porque Ele é capaz de intervir e de nos tirar dessas circunstâncias. A alegria do cristão é independente das circunstâncias externas. Essa alegria se baseia apenas no Senhor. A nossa alegria, irmãos, a fundamentação dela é o Senhor. Abra aí em Filipenses, se você está com a sua Bíblia aí, Filipenses 4:4. Olha o que o texto diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é Paulo escrevendo, a igreja. Quem é Paulo? Preso, açoitado, perseguido, morto. E nem por isso ele deixou de externar, a sua alegria no Senhor. Ele fala aqui duas vezes aqui, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Sempre aqui é independente de circunstâncias, das nossas próprias emoções. Porque nós não vivemos segundo as nossas emoções. O crente não vive. Elas fazem parte, fazem, mas elas não devem dominar o nosso coração. Nós vivemos segundo a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, para você negar suas emoções. Não estou dizendo isso. Não. Elas existem, são reais, você deve vivê-las, mas elas não devem dominar a sua mente e o seu coração. Porque nós não vivemos segundo as nossas emoções. Nós vivemos segundo a esperança
que há em Cristo. Nós vivemos na alegria da salvação de Deus para a nossa vida. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. No Senhor. Não são nos fatos, nas notícias, nas circunstâncias. Isso faz bem, é bom, é saudável, mas não é o fundamento da nossa alegria. Porque os fatos também podem trazer alegria num momento e no outro podem trazer tristeza. E aí eu vou ficar nessa oscilação lá e cá? Não. Devemos manter uma conduta, não é? Uma conduta firme no Senhor. A minha alegria é no Senhor. Então eu tenho que conhecer o Senhor, a sua beleza, a sua formosura, a sua graça, a sua misericórdia, a sua intervenção, não é? A sua redenção, a sua salvação, a sua justificação. Isso me traz alegria ao coração. Ele vai mais além e diz, outra vez digo, alegrai-vos. Está vendo, irmãos? Né? O regozijo é algo assim glorioso. Glorioso. É interessante isso aqui, ó. Há um texto bíblico que ilustra bem essa questão da alegria incondicional em Atos 16. Aqui, mais uma vez, aqui falando de Paulo e Silas, que foram aprisionados e açoitados e lançados nos cárceres sobre o tronco, né? Os pés presos no tronco, né? Por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Não é uma contradição, irmãos? Parece, é um paradoxo? É um paradoxo. Porque se fosse eu que estivesse numa situação dessa aqui, eu estava, Senhor, desse raio do céu, consome esses romanos aqui, consome esse homem que me colocou aqui dentro, esse rei. Eu estaria orando aqui uma oração imprecatória, para Deus fulminar todo mundo ali, mas não. Paulo e Silas estão aqui cantando louvores a Deus. Eles sabiam louvar a Deus, mesmo em meio a tanto sofrimento. Essa ideia bíblica com respeito à alegria é o próprio espírito da adoração que realmente agrada a Deus. Está passando por problemas, por lutas, tenta se alegrar em Deus. Tenta adorá-lo alegre. Sai um pouco, né? Tira um pouco o foco, né? da sua dor, da sua angústia, dos seus problemas, né? E foca em Deus, para você ver se o seu coração não vai se encher de alegria. É isso que está aqui. Adoramos pelo que Ele é e pelo que nós somos por sua graça. Esse é o fundamento da nossa alegria no Senhor. Adoramos pelo que Ele é e pelo que somos por meio da sua graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento do culto, não nos aproximamos de Deus irado. Nós, no momento do culto, não nos aproximamos de um Deus irado, mas de um Deus gracioso. Esse é que é o ponto aqui. Isso nos traz alegria. Somos como um filho que se aproxima de um pai e não como um criminoso diante do juiz, pois todos os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. O conhecimento sincero disso torna alegre o nosso espírito e enche-nos de gozo, e Deus se agrada grandemente dessa disposição. Você está vendo mais uma vez aqui a verdade de Deus entrando em nosso coração, nos quebrantando a essa realidade de quem Ele é, e por isso que nós adoramos, e isso traz para mim e para você alegria e regozijo. No momento da adoração pública, todas essas coisas precisam estar patentes em nossa mente. E o desejo de adorar ao Senhor com alegria precisa permear todo o nosso coração e toda a comunidade. Eu agradeço, irmãos. Somos chamados a adorar ao Senhor, né? Em alegria, em regozijo, nós temos a verdadeira realidade de quem é o Senhor e o que Ele fez por nós e continua fazendo por nós. Concluindo, irmãos, o nosso estudo. Para que o culto seja aceito por Deus, ele precisa ter as características que a Bíblia diz que ele tem. O culto e Deus. O fato de Deus não prescrever como deve ser o culto no Novo Testamento já indica que ele deseja algo muito simples em sua adoração. Não há uma precisão do modo
mas uma prescrição dos requisitos básicos, não do modo. Né? Deve-se privilegiar em nosso culto a clareza, a espiritualidade, a alegria e a reverência. Isso aqui ele deixou prescrito. Isso aqui move o nosso coração. O Novo Testamento ensina uma atenção que deve ser mantida para que a adoração seja bíblica. Oi! A primeira é: não apagueis o espírito. Essa é a primeira prescrição que o Novo Testamento fala para que o culto tenha uma adoração bíblica. Não apagueis do espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. A segunda: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. São prescrições do culto a Deus. Na sua simplicidade, como vimos aqui anteriormente. É 1 Coríntios 14, 40. Veja que Paulo faz isso aqui para a igreja de Coríntios. Né? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E lá em 1 Tessalonicenses, não apague o espírito. Né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça na nossa adoração a Ele, no nosso culto a Ele, que nós não percamos de vista, né, esses requisitos básicos, né, na nossa adoração: a santidade, a mediação de Cristo, o preparo, a comunhão, a humildade, a espiritualidade, a formosura e a alegria, o regozijo no Senhor. O Senhor se agrada de um culto assim. E Deus nos capacitou para isso, nos dando o seu Espírito Santo. Alegarmos que não temos capacidade, que não podemos fazer, não é uma justificativa correta. Não, isso você não está entendendo o que Deus está fazendo por você. Porque aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia da volta de Cristo. Nós podemos, irmãos, não por nós mesmos, mas pela ação de Deus e do seu Espírito Santo, oferecemos a Deus um culto agradável, alegre, espiritual, com decência, com reverência, com humildade, com formosura, com alegria, né, tendo sempre a mediação de Cristo na nossa adoração a Ele. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que Deus nos dê alegria, irmãos, de termos assim, de vivermos nessa realidade. O nosso culto a Deus não é um culto só dominical, isso não é correto. O nosso culto a Deus é a nossa própria vida, em tudo que fazemos, tudo que somos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos alegre. Esse Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus formoso, majestoso, alegre, que tem prazer na adoração do seu povo, que tem prazer em abençoar o seu povo, em conduzi-lo para os pastos verdejantes, as águas de descanso. É tanto que a misericórdia e a bondade dele nos perseguem até hoje e vai nos perseguir eternamente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos alegra e nos reconforta o coração. Obrigado, Senhor, por quem tu és, pelo modo que o Senhor se revela a nós. Ó Deus, nos ensina a te adorar, Senhor, com a sinceridade do nosso coração, Pai. Nos ajuda, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, a cultuarmos ao Senhor todo o tempo da nossa vida, Senhor, e sermos gratos por tua grande bênção sobre nós, em Cristo Jesus. Obrigado por quem tu és, Pai. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, Pai, e a tua bênção para o nosso dia de hoje. Assim te oramos, sendo grato, em nome de Cristo.